pode pagar isso em dinheiro. Você tem que pagar com amizade, com solidariedade, com transferência de tecnologia. A Petrobras já esteve em muitos países africanos, e muitos. As empresas de engenharia brasileira já tiveram em quase todos os estados africanos. Quase todos. Era difícil você passar num país africano que não tivesse uma empresa brasileira fazendo uma ponte, um viaduto, uma hidrelétrica, alguma coisa. Era difícil que a gente não visse o Brasil ganhar o mundo produzindo coisas importantes no Oriente Médio. As empresas de engenharia brasileira estiveram em quase todos os países do Oriente Médio. E, pasme, a mesma empresa que estava trabalhando no Porto de Mariel, em Cuba, financiada pelo BNDES, era a mesma empresa que estava trabalhando no Porto de Miami, quando os americanos diziam que quem trabalhasse em Cuba não podia trabalhar nos Estados Unidos. E a mesma empresa fazia o aeroporto, o Porto de Mariel e o aeroporto de Miami. Numa demonstração de que a gente tinha ganho competitividade nessa área em que pouca gente poderia competir conosco. Vocês sabem o que aconteceu. Essas empresas foram quase todas destruídas. O BNDES foi atacado até as últimas consequências porque financiava empresas estrangeiras no Brasil, dizendo que era prejuízo para o BNDES. A Petrobras deixou o continente africano e se trancou dentro do Brasil, porque aqueles que fizeram isso não queriam a Petrobras grande nem brasileira, queriam vender a Petrobras, queriam fatiar a Petrobras. E como não conseguiam fazer isso, foram vendendo pedaços da Petrobras. Foram vendendo a Petrobras na África, a Petrobras não sei aonde, a Petrobras, foram vendendo BR, foram vendendo refinarias, foram vendendo empresas de fertilizantes. Bom, eu sonhei muito, presidente. Visitei 32 viagens à África, abri 19 embaixadas na África, fizemos uma universidade do afrodescendente, que tem um campus no Ceará e um na Bahia. Trouxemos uma fábrica de remédio para Moçambique para produzir antirretrovirais. Fizemos uma universidade à distância aqui em Moçambique. Fizemos o Senai em Angola. Tudo isso acabou. Aliás, é importante lembrar, Mauro, que tinha algumas embaixadas em algum país africano que muitas vezes só tinha um funcionário trabalhando com o embaixador. E você vai em outras embaixadas, em outro país, tem excesso de funcionário pelo pouco serviço que tem. É quase que uma questão de decisão política. Porque se a gente for pensar só economicamente, a gente, eu vou aonde as coisas já estão prontas. Mas é importante a gente lembrar que a gente pode participar, compartilhar e ganhar dinheiro, ajudando a fazer as coisas que não existem. Quem pode contribuir com o continente africano mais do que o Brasil para fazer as estradas que faltam, para fazer as pontes que faltam, para fazer as usinas hidrelétricas que faltam, para fazer uma parte do desenvolvimento? Quantas vezes eu tentei convencer os empresários brasileiros, quando nós decidimos, em 2003, fazer o biodiesel? Quantas vezes eu conversei com o empresário, vamos tentar fazer na África. Vamos tentar, porque na África vocês vão ter mercado mais fácil para a Europa. A dificuldade que a gente teria de exportar do Brasil para a Europa, a gente não teria de vários países africanos. Mas é difícil. É difícil, porque me parece que as pessoas têm medo de arriscar. O dado concreto é que nós voltamos a governar o Brasil. E passamos 2 anos. Passamos 2 anos recuperando esse país. 2 anos.
2 anos recuperando o BNDES, 2 anos recuperando a economia desse país, 2 anos recuperando vários ministérios que foram fechados, 2 anos recuperando credibilidade que o Brasil tinha perdido. O Brasil não era convidado para nenhum fórum internacional e também ninguém queria ir no Brasil. Foram 2 anos para recuperar isso. E por isso, meu querido companheiro, eu estou de volta a Moçambique. Estou de volta. Eu estou de volta e trouxe essa equipe que eu trouxe comigo, sobretudo 2 coisas extremamente importantes, 3 coisas extremamente, 4 coisas extremamente importantes, 5 coisas extremamente importantes, porque era muito importante trazer a Embrapa para cá. A Embrapa é uma das coisas responsáveis pela Revolução Agrícola Brasileira. E a gente tentou trazer a Embrapa no final do meu primeiro mandato para o continente africano. Eu sonhava criar aqui na savana africana a mesma virtude produtiva que nós conseguimos no Cerrado brasileiro, para produzir aquilo que era novidade naquele tempo, que era o biodiesel, que era o etanol, que naquele tempo era um pouco desprezado, mas o etanol está virando ouro, é o interesse das pessoas descobrir que o carro híbrido pode ser tanto melhor do que o carro elétrico. E descobrir que o Brasil tem um potencial tecnológico extraordinário para ajudar, para compartilhar com outros países, sobretudo aqui na África, o desenvolvimento disso. Hoje, para quem não sabe, eu fiz uma reunião com a Mercedes-Benz esse dia na frente do Palácio do Planalto, porque a Mercedes-Benz ia com 2 ônibus e 2 caminhões, sabe, com biodiesel até a COP30. E eu disse ao presidente da Mercedes-Benz que no dia 24, em abril de 2026, em Hannover vai acontecer a maior feira industrial do mundo. E o Brasil é o convidado de honra, Haddad. E eu quero ir lá, na feira de Hannover, para provar qual é a gasolina e qual é o óleo diesel que emite menos CO2 no planeta Terra. E quero provar que é o brasileiro exatamente por conta da mistura. Não quero fazer o teste no Brasil, quero fazer o teste na Alemanha, com a direção da Mercedes-Benz. Porque há muito tempo a gente está tentando introduzir o biodiesel no mundo e os fabricantes de motor se recusam inventando um monte de coisa. Não existe mais isso. Com agravante, a Petrobras, ela está agora refinando o biodiesel, sabe, já misturado 100% com diesel. Sai um diesel melhor do que o qualquer, dá até para beber, Haddad. Os carros bebem, e bebem muito. Então, essas coisas que eu acho que o Brasil pode. Veja, o Brasil terá mais dificuldade de vender coisas, sabe, para a Alemanha, mas vende. Terá mais dificuldade de vender coisas para os Estados Unidos, mas vende. Mas no continente africano, nós não só podemos